Alô, alô, maltinha! Isto é tarde que dói, mas ao menos é a segunda tentativa e agora já não se ouve a música do Arraial, porque da primeira vez que gravei isto consegui ouvir como se estivesse lá ao lado e não moro assim tão perto, garanto-vos. Bem, provavelmente já sabem, mas sou a Bia e este é o Bia Stories, versão YouTube. Fiz exatamente a mesma introdução do último vídeo, my God. Mas prontos. Eu achava, sinceramente, que quando fosse gravar este vídeo que ia fazer toda uma introdução e todo um textinho para vos explicar. Acho que vou acabar por contar uma história porque tive assim toda uma inspiração para gravar a estas horas. Então vou acabar por me limitar a contar-vos as coisas como eu me lembro delas. A minha história com a literatura. Que, para variar, também tinha que ser do contra, como se o resto não bastasse. A maioria da malta que eu conheço que gosta de ler desde miúdos, tipo, desde gaiados mesmo, no máximo tipo escola básica e assim. E num curso focado em literatura, como neste momento é o meu mestrado, como foi grande parte da minha licenciatura, quase toda a gente gosta de ler. Mas eu só comecei a gostar de ler no secundário e comecei a gostar de escrever antes de gostar de ler. Uau! E eu acho que não tem assim tão pouca lógica quanto isso. Uma vez que eu escrevia o que eu achava que iria gostar, porque ainda não tinha encontrado livros que eu realmente gostasse de ler. Porquê? Porque o que nos obrigavam a ler na escola era particularmente aborrecido, para não dizer pior. E, por exemplo, eu atualmente adoro O Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. Não me consigo lembrar de muito mais. Fernando Pessoa também aprendi a amar muito depois de estudar na escola. Mas naquela altura uma pessoa tem assim um bocado aversão a coisas que sejam obrigatórias. E com certeza, quando se é obrigado a ler, eu acho que na maioria das vezes vai acabar por odiar-se, não suportar, associar ler à escola, ler a aprender. E ler como outro hobby qualquer tem que ser feito por gosto. Claro que acabamos por ter sempre leituras obrigatórias quando estamos em trabalhos, estudos, que com certeza está longe de serem todos os livros que eu li para a universidade, serem algo que eu leria se pudesse. Mas agora vamos lá começar por ordem cronológica. E como uma coisa está atrelada à outra, tenho que vos explicar primeiro porque é que eu comecei a escrever. Escrevia diários, quando estava no 5º, 6º ano, etc. E no 7º, começou aquela coisa de que eu queria contar às pessoas aquilo que eu sentia, aquilo que eu estava a passar, mas não lhes queria dizer sobre quem é que era. Então, basicamente, eu queria escrever um diário com outros nomes. E aconteceu. Escrevi os meus primeiros caderninhos de romancesitos a partir das minhas próprias experiências, a misturá-las com as dos outros um bocadinho, estão a ver? E depois, assim, podia mostrar às outras pessoas. E a minha irmã e a minha amiga não me deixam mentir. Talvez até esteja aqui mais malta dessa altura, mas eu tenho as minhas dúvidas. Independentemente de tudo, Sofia e Nena, se vocês estão a ver, têm um trabalho. Meteram nos comentários a dizer que eu não estou assim tão maluca de ter começado a escrever romancesitos no 7º ano. Acho que elas se lembram com toda a certeza do mundo da história da Luli, que foi toda uma cena, filhos. Mas tenho muito amor a essa altura, claro que hoje me faz assim um comichão ler aquelas coisas, mas eu na altura já queria escrever aquilo que eu achava que ia gostar de ler. E eu acho que ainda o faço, muito sinceramente, quer poesia, quer romances. Mais os romances do que a poesia, porque a poesia é muito uma coisa que sai de cá de dentro e é como sai que vai, ponto. Mas já naquela altura começou por aí. E eu não gostava de ler outras coisas. Eu comecei a gostar de ler através do romance que uma amiga minha querida Mariana, me aconselhou quando eu me virei para ela e disse: dá-me uma ideia de um livro para eu ler. Porquê? Porque lá à volta do 10º ano comecei a querer experimentar. Porquê? Porque não foi Recomeçar Again ou Begin Again, independentemente de como conhecem, da Mona Casten, que me fez leitora. Antes de Recomeçar Again me fazer leitora, foram as minhas queridas escritoras do Instagram daquela época, que eu não gosto de chamar de escritoras amadoras, até porque eu não acho que exista uma diferença entre escritores amadores e escritores profissionais.
tu escreves, tu fazes algo dentro de ti, tu partilhas com as pessoas, tu és escritor, ponto. E elas, assim como eu, partilhavam as histórias que escreviam, e embora acredito que muitas pensem assim, porque é que eu fiz aquilo, porque é que aquilo está na internet, ai que estupidez, já eram histórias que me cativavam. E eu aprendi a gostar de ler através do Young Adult, do New Adult, à volta disso. E tenho muito orgulho, sinceramente. Claro que grande parte do que está na minha estante dessa altura, hoje eu provavelmente já não gostava nem um terço. Mas não tenho qualquer vergonha de dizer que comecei a ler por romancezitos, que atualmente são o meu género literário preferido. Um bocadinho mais deep, às vezes uns mais softs, mas são o meu género literário preferido, foi logo o género que me ensinou a gostar de ler. E eu queria contar-vos isto, porquê? Porque talvez exista mais malta como eu, mais malta que agora se vê perante uma carrada de gente que tem, tipo, todo um conhecimento de clássicos gigantesco, toda uma facilidade em ler, tipo, grandes autores que foram, tipo, marcos da história. E eles se sintam excluídos, entre aspas, porque não é que eu me tenha sentido excluída, é que eu sentia-me burra. Eu não queria usar a palavra, mas era isso, sentia-me burra. Sentia, tipo, estamos todos no mesmo patamar, então porquê é que eles conhecem mais que eu? Porque, como é óbvio, todas as experiências são diferentes. E no meu caso, a minha experiência era ter começado a gostar de ler só a partir do 10º ano e ter começado a aprofundar nesse gosto a partir de uma coleção de livros Young Adult, que foram os Agains e depois o 5 Feet Apart, também é romance, drama, etc., que eu tenho um carinho muito especial. E por aí adiante. E não tenho vergonha nenhuma. E só agora é que estou a começar às vezes a ler, tipo, obras que foram marcos históricos e que toda a gente já leu. E não há problema. E eu estou a dizer isto para vocês e para mim. Que às vezes ainda me esqueço. Mas pronto. E até hoje a escrita ficou, a leitura ficou. E gosto de pensar que agora consigo separar a leitura da escola, da universidade, da leitura que eu amo. Porque amo, porque me faz falta, porque cada historiazinha, e às vezes fico obcecada com certos personagens, porque há escritores fantásticos e que não são dados o devido valor só porque não são revolucionários e o caraças. Mas cada livro tem o seu propósito, nem todos os livros precisam de nos fazer pensar imenso. Eu acho que a literatura tem que ser valorizada como um hobby, não tem que ser só conhecimento, tem que ser algo que nós amamos. E é muito isso para mim, sinceramente. Claro que tenho as minhas cenas obrigatórias, tal como referi no início, mas a literatura para mim é algo que eu amo fazer e ler. Pois podem esperar muito mais de onde veio palavras do meu reencontro, meus amores. Que, como já sabem, estou os linkzinhos todos aqui em baixo. Se há coisa que não devem ter vergonha, é das coisas que vocês amam. De quem são, no geral, mas das coisas que vocês amam. Porque na minha terrinha, como eu contei no dia do lançamento do PNR, eu ouvi muito, usaram muito comigo para eu escrever. E acredito que a malta que gostava de ler naquela altura, que se fartava já de ler Percy Jacksons e Harry Potters e Jerónimo Stilton e a Aventura, tantos, também sofriam, também levavam comentários estúpidos. Hoje são algumas das coisas que mais adoro fazer. Mas quem me dera poder abraçar a Bia daquela idade e dizer-lhe: está tudo bem, continua, vai chegar a algum lado. E vocês também. Eu queria contar-vos mesmo isto para que ninguém se sentisse burro como eu me senti. Porque é estúpido ter-me sentido burra. É estúpido, não era burra, eu era... Estava no meu tempo, porque nem todos temos que ler as coisas ao mesmo percurso, nem todos temos que passar pelas coisas ao mesmo tempo. Tipo, eu só quero que vocês não se sintam como eu me senti. E se, por acaso, ajudei alguém no meio desta brincadeira, olhem, maravilhoso, lindo, perfeito. Já valeu a pena estar a gravar um vídeo para o YouTube às 4 da manhã. E provavelmente ter metade das minhas colegas de casa a detestarem-me, porque isto está tão silencioso, que de certeza que se ouve em todo o lado. Ai, olhem. Mas, a sério, a literatura não é um percurso linear. Gosto é gosto. A menos que
apoiem coisas duvidosas, mas o gosto é gosto, ponto. Uma coisa que a Liv, do Livre Resenhas, que é a minha booktuber, bookstagrammer, whatever, preferida, costuma dizer tanto é que se estão a ler, já estão a ganhar mais cultura, conhecimento, etc. Já estão a fazer algo que amam e é válido. E qualquer livro que vos dê mais dores de cabeça do que gosto e que vocês estejam a tentar ler por puro prazer, parem. Porque, por exemplo, o ano passado eu tentei ler a continuação de Little Women, que uma amiga me emprestou, e é, em termos de filmes, das minhas adaptações preferidas. Eu já vi tantas adaptações de Little Women e eu adoro aquela história. Mas quando fui ler o Boas Esposas, Good Wives, whatever, tipo, não me cativou da mesma forma. E estava a ser lento. E estava a dar-me, tipo, era um peso, não era algo que eu amava. Então parei, custou-me um bocadinho, porque ainda não tinha a mentalidade tão certinha como estou a ter agora. Mas parei, dei tempo, ainda não voltei a pegar. Também não era meu, era da biblioteca. Mas, por enquanto, está tudo bem. Quando me apetecer, é de lá voltar e talvez nunca leia e continue a estar tudo bem. Uma coisa são as coisas a que nós somos obrigados. Outra são as coisas que nós fazemos porque amamos e passam a ser pesos, pressões, ansiedades e não vale a pena. O resto do mundo já é um problema suficiente. Os nossos hobbies são para ser algo que nós amamos. E preparem-se, porque vêm aí alguns vídeos sobre hobbies, que é coisa que não falta. Está longe de ser só literatura, malta. Só digo isso. Está longe de ser só literatura. Curtam, comentem, partilhem, que eu agradeço como tudo e obrigada a todos os que têm visto os últimos vídeos. Eu, por acaso, estava no Instagram e se calhar todos nós já vimos aquelas trendzinhas do olha para ti, tenho orgulho em ti porque a tua versão mais nova ia achar-te bué fixe. E por acaso é uma coisa que eu não tiro da cabeça. Eu queria criar isto há tanto tempo e demorou tanto. E por um lado ainda bem, porque eu acho que se tivesse criado mais nova arrependia-me. Mas tenho orgulho em vocês e na porra da vossa evolução, quer de mentalidade, quer de aparência, quer do que for. Tenham orgulho em vocês. Isto era para ser só um videozinho sobre como é que eu comecei a gostar de ler. Não estranhem. Nem faço ideia se isto está muito curto, se está muito longo, se me perdi muito, se vou ter muito que cortar. Hoje foi mesmo só na vibe, olhem. Tchau, maltinha. Até à próxima. Espero mesmo que tenham gostado. Eu nem sei como é que vou organizar este vídeo. Estas coisas feitas a estas horas é uma cena. Mas ao menos agora já não se ouve o fucking arreal que eu estava a tentar escrever com música ligada e mesmo assim eu ouvia-os. Eu não moro assim tão perto. Fogo, não tinha saudades. Juro-vos mesmo.